Aleluia. Glory to God. Hallelujah. Que bom que nós podemos estar nesse lugar. It's so good that we can be in this place. No ano onde muitos templos estão com as portas fechadas, In a year where many temples have closed doors, the doors are open. nossas portas estão abertas. É uma alegria podermos celebrar a chegada de mais um ano. It's a joy to be able to celebrate the coming of another Sou year. grato a Deus pela sua vida. I'm grateful to God for your Você que life. está aí nos acompanhando de casa, If you're following us from que home, não pôde estar conosco, if you couldn't be with us, e aproveitar desse tempo do louvor e da I adoração. hope you took advantage of this time of praise and Eu worship. tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. I have a word from God for you tonight. Não dá para falar bata no ombro do seu vizinho. We can't say touch the shoulder of your neighbor, Né? right? Não dá para dizer, olha, vira para o seu We vizinho e can't fala. say turn to your neighbor and say this or that. Alguns hábitos tão comuns, né? There's some common habits. Nós tivemos que nos adaptar. We had to adapt. E eu quero nessa noite trazer uma palavra profética para o seu coração. And tonight I want to bring a prophetic word for your heart. Nós estamos aí a 1 hora do calendário aqui dos Estados Unidos We're here 1 hour away from the de calendar receber for the United States 2021, to receive 2021. mas em alguns lugares já é 2021. But some other places it's already E como eu disse 2021. há alguns domingos atrás, And I've said a few Sundays ago, Deus não precisa de um calendário para mudar a tua história. God does not need a calendar to change your story. Uma virada de ano. The turning of a year, Nós temos as nossas práticas e we costumes, have our practices and customs, mas não é simplesmente o virar de ano que muda a nossa but história. it's not simply changing an year that's going to change Nós our gostamos story. de profetizar, We like to prophesy declarar o que Deus tem para as nossas and vidas, declare what God has for our mas é lives. necessário também colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. But we also need to practice what we learn. Você deve ter recebido aí um boletim para você You probably colocar received a pamphlet so you can write os, down os seus alvos your goals para 2021. for 2021. O fato de algum dos seus alvos desse ano não terem se The realizado fact that maybe some of your goals of this year didn't come true, não significa que você tem que desistir. that doesn't mean that you need to give up. Você pode incluí-los novamente You can include them once again e colocar alvos and novos, place new goals aqueles as que o well. Espírito Santo colocar no seu coração. Those that the Holy Spirit placed in your heart. Então esse informativo é para você. Therefore, this pamphlet is for you. Eu costumo colocar os meus alvos e orar todo ano. I normally place my goals and I E pray quando eu every chego no year. final do And ano, when I come to the end of the year, eu vou vendo ali vários deles se cumprindo. I see many of them which were fulfilled. Amen? Amen. Então você pode aí, com o tempo que você tiver disponível, colocar esses alvos. So with the time you have available, you can write down your Está goals clamando a Deus por eles. and you can be crying out to God Mais for uma vez, those. quero dar boas-vindas a todos vocês. Once again, I want to say welcome to you Sei que o all. coração de vocês está com muita expectativa, I know your hearts have great não é expectations, verdade? right? Então abra sua Bíblia comigo. So open your Bibles with me. Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles with me. Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles with Glória a me. Deus. Praise God. Isso aí. That's right. Apocalipse capítulo 3. Revelation chapter 3. Apocalipse capítulo 3. Revelation chapter Nós vamos 3. ler aqui do verso 7 ao verso 13. We're going to read from verse 7 to 13. Apocalipse capítulo 3, Revelation chapter 3, do verso 7 a 13. from verses 7 to 13. Glória a Deus. Mesmo sentado como você está, Sitting as you are. diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei
na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Verso 11, venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa atmosfera, ela está poderosa. This atmosphere is powerful. Eu não sei se você percebe I don't know if you can a notice atmosfera que está nesse lugar. the atmosphere that's in this place. Esse ambiente, ele é um ambiente sobrenatural. This environment is a supernatural Por que environment. que essa atmosfera é poderosa? Why is it that this Por que atmosphere esse is powerful? ambiente é um ambiente sobrenatural? Why is it that this environment is a supernatural one? Porque aqui há muita expectativa. Because here we have great Quantos aqui estão expectations. com How many here expectativas? have expectations? Glória a Deus. Praise God. Quando há expectativas, os céus, eles se movem. Whenever there are expectations, and heavens are Deus moved. tem me falado que 2021 será o ano do recomeço. God has been speaking to me saying that 2021 will be the year of the restart. Todos os anos eu tiro 40 dias para jejuar e orar. Every year I had 40 days to fast and pray. E sempre peço uma direção a Deus para que direção vamos seguir no ano que vai chegar. And I always ask God for direction to where we're going to go in the new year to E o come. Espírito de Deus me disse que 2021 vai ser o ano do recomeço. And the Spirit of God said to me that 2021 will be the year of a restart, of a The new beginning. year of the restart. The year of the restart. Restart, ou recomeço, Restart, é diferente it's different de new beginning. from new beginning. Restart is different from a new beginning. New start is different. Parece a Novo mesma coisa, começo é diferente. It seems mas like it's the existe same uma thing. diferença entre recomeçar But there is a difference e between começo novo. restarting and a new Porque quem beginning. recomeça, Because those who restart, recomeça porque fracassou they're restarting because they have failed em alguma área, in some area, ou ele quer algo novo. or they want something new. E o new beginning é algo novo. E o novo começo is something new. Então eu vejo a vida dividida em ciclos, So I see life divided em into jornadas, cycles, into journeys, em temporadas, in seasons, em estações, seasons. onde cada uma delas Deus Where nos guarda. God keeps us safe in Então each nós one of precisamos them. tomar cuidado So we need to be para nós não careful. levarmos para uma nova temporada So we don't take into a new season desafios de uma fase anterior. challenges from a previous phase. Às vezes nós queremos entrar num novo ciclo Sometimes we want to go into a new cycle, carregando coisas que não podem ir conosco. carrying things that cannot go with us. Nós temos que terminar, We need to finish. nós temos que encerrar We need to a finalize fase que nós the começamos. phase that we began. Pastor, por que que isso é importante? Pastor, why is this important? Deus, ele criou todas as coisas. God has created all things. No sétimo dia, o que que ele fez? On the seventh day, what did he do? O que que Deus fez? What did God do? Ele descansou. He rested. Por que que Deus descansou no Why sétimo did dia? God rest on the seventh day? Porque ele terminou aquilo que ele começou. Because he finished what he began. Deus, ele só descansou depois que ele terminou aquilo que ele começou. God only rested after he finished what he began. Então nós aprendemos que tem Therefore, muita we gente learn cansada There are many people who are tired porque nunca termina aquilo because que começa. they're never able to finish what they began. Ou seja, para você In descansar, other words, for you to para rest, você entrar no Shabat, in order for you to enter porque o Shabat não é o sábado. because Shabbat is not O the Shabat Saturday. é um dia de descanso. Shabbat is a day of E Deus rest. disse: eu estou criando um dia para você descansar comigo. God said, I'm creating a day for you to rest with me. Deus é o nosso Shabat. God is our Shabbat. Ele descansou para que você pudesse ter um dia He rested so that you could have a para day descansar com Ele. that you could rest with him. Vocês estão me entendendo? How many are É understanding? por isso que nós cristãos temos o domingo, That's why we Christians have Sundays. que nós chamamos de quê? That we call what? O dia do Senhor. The day of the Lord.
Aí Deus disse, olha, eu estou criando um Shabat And then God said, I'm creating para a você Shabbat descansar for comigo, you to rest with para você me. descansar em mim. In order for you to rest in É uma me. pena que os imigrantes It's unfortunate that the que vêm para os immigrants Estados that Unidos, come to the United States, eles não conseguem descansar. they're not able to rest. Porque domingo ele deveria se dedicar para o Senhor. Because Sunday they should dedicate it É to o the Lord. Shabbat. It's the Shabbat. Mas aí tem um part-time, But then they have a part-time, tem um full-time, or a tem um full-time, diabo time. or some devil E não time. deixa o camarada It doesn't descansar. allow that person to rest. Vocês estão me entendendo? How many are understanding? Nós precisamos tomar cuidado We need to be careful para não levar para uma nova fase da so we nossa don't vida. take into a new phase of our life. Algo que vai nos impedir Something that's going to stop us nesse recomeço. in this restart. O ano de 2020 ele vai ficar para sempre na nossa memória. The year of 2020 will always stay in our memory. Foi um ano que nós aprendemos a amar, It was a year that we learned how to love. aprendemos a valorizar a vida, We learned how to value life. aprendemos a valorizar a We família, learned how to value families. aprendemos a valorizar os amigos. We learned how to value our friends. Em 2020 nós aprendemos acima de qualquer outra In coisa 2020, we learned above anything else a confiar em Deus, to trust in God, a confiar na soberania de to Deus. trust in God's sovereignty. Foi um ano de perdas. It was a year of losses. O nosso apóstolo Our apostle, Paulo Técio, Paulo que era a Técio, nossa cobertura espiritual, who was our spiritual covering, 53 anos, 53 years old. foi contagiado com o He Covid. was infected with COVID. Mas não foi o Covid que tirou a vida dele. But COVID itself was not what took Porque his life away. Eu, como cristão, eu creio Because I, as a Christian, I que believe nada acontece sem a permissão de that Deus. nothing happens without God's Até uma bala permission. perdida, Even a lost é bullet, permissão de Deus. it's God's permission. Então foi a vontade de Deus levar o nosso So it apóstolo. was God's will to take our apostle. Nós sentimos essa perda. We feel that loss. É um ano que nós estamos refletindo muito. It's a year that we're reflecting a Um ano lot. de muito aprendizado. A year of many E um ano de learnings muita superação. and superating Mas nós everything. estamos terminando And esse ano overcoming things, but we're com muita finishing this gratidão year no coração. with great gratitude in Porque our apesar de hearts. todas as Because adversidades, although we went through many a adversities, graça, the o grace amor, and the love, a bondade, the goodness, a misericórdia the mercy do Senhor of the Lord estiveram conosco were with us todos os dias every de day 2020. of 2020. Se esteve sobre a tua vida, dê um If it aplauso a was Ele. upon your life, give a clap Celebre to him. O Celebrate favor de Deus God's favor sobre a tua vida. over your life. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Praise God. Devido à pandemia do Covid-19, Due to the pandemic of COVID-19, muitas pessoas se afastaram da casa de Deus. many people went apart from God's Muitas house. pessoas esfriaram na sua fé. Many people grew cold in their faith. Chegou o momento de nós rompermos The moment has come for us to break com through toda a paralisação with all e paralyzation, voltarmos para fluir novamente. with all paralysis, and for us to go back to flowing again. O ano do recomeço The year of the restart vai ser o ano da igreja se levantar. will be the year of the church getting up. Vai ser o ano onde nós vamos viver muitos Will be milagres. the year for us to live many miracles. Um ano de muita superação. The year of many overcomings. Agora, todo recomeço, But now every restart ele exige posicionamento requires a e positioning novas atitudes. and new attitudes. Todo recomeço exige posicionamento Every restart requires e novas positioning atitudes. and new attitudes. Então não vamos esperar o amanhã chegar Therefore, we're not going to wait for tomorrow to come para recomeçar. in order to restart. Recomeçar é dar uma nova chance a você mesmo. To restart is to give yourself another chance. Diga comigo. Say it with me. Deus tem uma porta aberta para mim. God has an open door for me, E eu vou pregar sobre isso. and I'm going to preach about that. Open door. Porta Eu aberta. quase passei por essa porta I aqui, gente. almost went through this door here. Diga, Deus Say, God tem uma porta has a door aberta that is open para mim. for me. Isso, diga mais uma vez, Deus Say once again, God tem uma porta has aberta. an open door pra mim. for me.
A porta que Deus abre, The door that God opens, ninguém pode fechar. no one can close. Glória a Deus por isso. Praise God for that. A porta que Deus abre, The door that God ninguém opens, pode fechar. no one can close it. Agora, nem toda porta aberta But now it's not every open door te levará ao seu destino. that will take you into your destiny. Eu tenho aprendido que o diabo é especialista também em abrir portas. I've been learning that the devil is also a specialist in opening doors. Então nós temos que discernir So we need to discern quais portas which doors nós podemos entrar por elas. we're allowed to enter through it. Esse texto que eu li This text I've read é uma carta is a letter à igreja em to Filadélfia. the church in Philadelphia. Aqui no livro de Apocalipse, Here in this book of Revelation, nós temos aqui o relato de 7 cartas que foram escritas we have here 7 letters that were written às igrejas do Apocalipse, to the churches of ou às Revelation, igrejas da Ásia. or to the churches of Asia. 2 dessas igrejas 2 of these churches, receberam cartas they received letters que não tinham uma crítica dura that did not have a harsh contra critic ela. against them. Uma foi a igreja em Esmirna, One of them was a church in que era Smyrna, uma congregação pobre, which was a poor que congregation enfrentava muita perseguição. that faced many E persecutions. outra é a carta à igreja em Filadélfia. And the other is this letter to the church in Philadelphia. O texto que nós lemos diz que era uma congregação fraca, The text that we read, it says that it's a weak congregation limitada, and limited. mas que dependia de Deus. However, they depended on God. Os homens, eles medem uma igreja Men measure a church pela quantidade de pessoas, by the amount of people they have, pela estrutura, by the structure, pela denominação, the denomination, pelo seu nível de by influência, their level of influence, por quem é o pastor. by who is Ou the por quem é a pastor, or pastora. who is the pastor's wife. Esse é o critério do homem, This is a man's Medir criteria to measure uma igreja. a church. Agora Jesus vê as igrejas de forma diferente. But now Jesus sees the churches in a different way. Pastor, como Jesus vê a igreja? Pastor, how is it that Jesus sees the churches? Independente do sucesso Independent of the success em que o mundo vê e mede, that the world sees and Jesus measures, ele ora para o caráter. Jesus, he looks towards the Jesus character. ele ora para o coração Jesus looks towards the de heart cada discípulo of each disciple e de cada igreja. and each church. Jesus sabe muito bem Jesus knows well quem é que está fingindo na who adoração. is it that's faking during worship. Porque aqui Because here, nós não conseguimos discernir quem é we are quem. not able to discern who is who. Mas o Espírito Santo, But the Holy Spirit, na nossa intimidade, in our intimacy, ele sabe he exatamente knows exactly o que eu estou fazendo. what I'm doing. Então Jesus ele mede a igreja de forma diferente. So Jesus measures the church in a different way. Então nem sempre o resultado que eu vejo So it's not every time that a result that I see para Deus significa resultado. signifies a result to God. E a igreja em Filadélfia, And the church in Philadelphia, ela tinha uma localização estratégica. it had a very strategic location. E ela foi fundada, de acordo com a história, no ano 140 antes de Cristo. And it was founded according to history in the year of 140 E esse before nome Christ. Filadélfia, And this name, ele Philadelphia, significa amor fraternal. means fraternal love. Philos, Phyllis, que é o amor de amigo. which is a Então, friend's love. Filadélfia significa amor So fraternal. Philadelphia means fraternal love. Então era uma cidade que tinha um excelente significado. So it was a church that had an excellent meaning. Então essa carta foi escrita aos irmãos que estavam ali. So this church or this letter was written to the brothers E who o were there. texto ele sempre começa And the text always begins ao anjo da igreja. to the angel of the church. Ou seja, o anjo da igreja é o pastor da igreja. In other words, the angel of the church is É the o pastor líder of da the church, igreja. is the leader of the church. Porque Deus ele não faz nada numa igreja sem passar pela liderança. Because God doesn't do anything in a church without going through leadership. Ou seja, o comprometimento de um líder, de um So the pastor, commitment of a leader, of a pastor, ele vai muito mais is much além do que beyond simplesmente pregar just preaching ou ensinar. or teaching. Há uma cobrança espiritual There is a que spiritual, vai haver sobre a vida de cada pastor there is a spiritual ou requirement de that will cada be líder. upon each pastor and Então, leader.
Essa carta ela é direcionada a essa igreja. So this letter is directed to this E o church. pastor da igreja é o primeiro a ler a carta. And the pastor of the church is the first one to read the Porque a letter. cobrança vem primeiro para o pastor. Because the requirement comes for the pastor E o first. texto diz assim, olha, aquele que tem a chave de Davi, And the text says those who have the key que of abre e ninguém David, fecha, whatever he e que opens, no one fecha closes, e que ninguém abre. and the one that he closes, no Então one esse can texto está open. falando exatamente So this text is saying que quem está exactly escrevendo a carta about who is writing the foi letter Jesus. was Jesus. Então João teve essa visão. So John had this vision. E o texto diz, olha, eu conheço as tuas obras. And the text says, I know your works. Ou seja, Jesus conhece o que nós estamos So fazendo. Jesus knows what we're doing. E ele diz, olha, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, And he says, I'm placing before you an open a door qual ninguém pode fechar. that no one can close. Ou seja, antes de Jesus falar sobre as obras daquela igreja, So before Jesus spoke about the works of that Jesus ele church, já oferece um encorajamento Jesus already offers encouragement aos irmãos que congregavam naquele to lugar. the brothers that were congregating in that place. Mesmo eles sendo servos fiéis, Although they were faithful servants, eles se sentiam fracos they felt weak e talvez incapazes and perhaps de unable cumprir os seus deveres to fulfill their como duty cristãos. as a Christian. Mas Jesus faz questão But Jesus de assegurar wants to give a them the fidelidade assurance about their faithfulness that they eles had. poderiam ser fracos. They might have been Eles weak. poderiam talvez não ter condições de cumprir Perhaps they weren't able to com as fulfill funções ministeriais. with the functions of Mas the Jesus está ministry. dizendo, But Jesus is saying, essa é uma igreja fiel. this is a faithful church. Aleluia. Hallelujah. Portas abertas representam acesso, Open doors mean access. representam They oportunidades. represent opportunities. Jesus aqui, Here, nessa Jesus, carta, ele está dizendo, In this letter, eu he's sei que saying, você tem pouca força. I know that you have little strength. E fraqueza nem sempre sugere pecado. And weaknesses is not always suggesting Porque a sin. muitas pessoas querem julgar os outros. Because many people want to judge other people. Ah, porque está em pecado. Oh, it's because they're sinning. Ah, eu não vejo mais ele adorar. Oh, I no longer see that person Ah, está em worshiping. pecado. Oh, it's because they're Ah, sinning. não vem mais à igreja. Oh, they don't come to church Ah, está em anymore. pecado. Oh, that person is sinning. Aleluia. Hallelujah. O irmão está em pecado. That brother is in sin. O ser humano gosta de julgar, Humans like to judge. gosta de excluir. They like to exclude. Mas Jesus aqui, ele diz, olha, eu conheço as tuas obras. But Jesus here says, I know your works. Diz, não deixe ninguém julgar as tuas obras. Don't allow anyone else to judge your works. Não se preocupe com o julgamento das pessoas à Don't sua worry about the volta. judgment of people around you. E o ser humano, ele é especialista. Human beings are a specialist. As emoções, elas ficam fragilizadas Emotions become weak quando as pessoas nos julgam. when people judge us. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something Jesus to conhece you. as Jesus tuas obras. knows your works. Você não precisa ficar se expondo em You don't have Facebook to expose yourself Porque on não precisa Facebook. ficar se expondo em You don't have to Instagram expose yourself on para ter a Instagram aprovação das in order to have pessoas. the approval of Ah, ninguém people. dá like. Oh, no one gives me Ninguém a dá like. like. No one gives me a like. Deixa que Jesus like you. I allow Jesus to like you. Manda mensagem para ele. Send him a message. Não precisa ficar postando esperando a aprovação das That's pessoas. right, you don't have to post waiting for people's Deus approval. conhece as minhas obras. God knows my works. E nós vamos ser julgados não é pelo que as pessoas And we're going to be judged not by what people pensam ou dizem a nosso respeito. think or say about us. Aleluia. Hallelujah. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. I've placed before you an open Diga door. comigo, Deus Say it with me, tem uma God porta aberta has an open door para mim. for me. E a porta que ele abre, ninguém pode And the fechar. door that he opens, no one can close. Aleluia. Hallelujah. Tem muita gente tentando impressionar a Deus. There are a lot of people trying to impress God. Muitos músicos, Many musicians, muitos líderes, many leaders, muitos voluntários. many volunteers. Deus não precisa God doesn't need ser impressionado to be impressed por você. by you. Deus, ele não mede você pelo que você faz para ele. God doesn't measure you by what you do for Deus, him. ele te mede
pelo tanto que você o ama. God measures you by how much you love Him. Eu estou acostumado a ver pessoas servindo na igreja, mas não amam a Deus. I'm used to seeing people serving at the church, but they don't love Então God. Deus não se impressiona com o que eu faço para So Ele. God is not impressed by what I do for Him. Porque não é pelas obras que nós somos salvos. Because we're not saved by our works. Mas Deus ele quer saber o quanto But eu God wants o to know amo. how much I love E Him. o ano do recomeço. And the year of the restart. Aleluia. Ouça o que eu estou te dizendo. Hear what I'm saying. Ele vai ser marcado pela paixão. It will be marked by passion. Paixão pelo reino de Deus. Passion for God's kingdom. O ano do recomeço. The year of Ele the vai ser restart marcado will be marked por paixão nas nossas by casas. passion in our homes. Você precisa se apaixonar novamente You need to be in love pelo again, seu cônjuge, by your husband, pelos seus for filhos. your children. Qual foi a última vez que você deu um beijo na boca da sua When mulher? was the last time that you Meu kissed the lips Deus! of your wife? My God. Teve uma época que uma pessoa me procurou e falou: pastor, There was a time that someone looked for me and said, Pastor, tem um ano que o meu marido não me dá um beijo na boca. it's been a year since my husband has Eu last falei, kissed mas me on the como lips. assim? And I said, what do you mean? Ele é caminhoneiro, pastor. He's a truck driver. Ele A vem truck e driver. vai. He comes and goes. Ele vem e He vai. comes and goes. E nós temos uma cachorrinha. And we have a little dog. Pastor, Pastor, você não tem ideia. you have no idea. O caminhão ronca, The truck, a cachorrinha já roars, fica agitada. and then the little dog is already agitated. E quando ele abre a porta, And when he opens the door, a cachorrinha pula the nele. little dog jumps on E him brother, and licks him. não dá nem tempo There's not even time de eu beijá-lo. for me to kiss him. Eu falei, verdade? And I said, really? Um ano 1 year que ele não me dá um beijo. that he doesn't give me a kiss. As outras coisas ele The other things, faz. he does them. Eu falei, vou te dar uma dica, irmão. I said, I'm going to give you a tip, sister. Próxima vez que ele chegar, Next time he arrives, prende a cachorrinha. lock the little dog away. É. Tranca a cachorrinha no quarto. Lock the little dog in the bedroom. O pastor vai funcionar? Pastor, is this going to work? Eu falei, você vai pular nele. And I say, you're going to jump on him. Hallelujah. Hallelujah. Passasse um tempo, Some time passed by, me procurou. and she looked for me. Pastor, funcionou. Pastor, it worked. Aleluia. Hallelujah. Eu falei, conta aí, irmão. And I said, tell me, O sister. caminhão roncou. The truck roared, Eu estava preparado. and I was ready. Prendi a cachorrinha. I locked the little Ela dog, ficava só arranhando a and she was porta. only scratching the door. E na hora que eu abri a And porta, when he opened the ele olhou door, para ver se a he cachorrinha looked estava. to see if the little dog was around. Mas aí não era a But then cachorrinha, it wasn't the dog. era a cachorrona. It was the big dog. Eu pulei no homem, I pastor. jumped on the man. Beijei. And I kissed him. E aí? And then, Funcionou, and it pastor? worked, Pastor. Nós estamos beijando muito. We're kissing a lot. Deixa eu dar uma dica aí, irmã. Prende a Let me cachorrinha. give you a tip, sister. Just lock Vou the dar uma dog dica aí. away. I'll give you this tip. Aleluia. Esse ano do recomeço vai ser marcado pela paixão. This year of the restart will be marked by Nós passion. precisamos voltar a nos We apaixonar need to go back to being in love pela nossa família. with our family. O diabo ele está entrando na porta da frente The das devil nossas casas, is coming through the front doors of our roubando os homes, nossos filhos. stealing away our children. Onde está? Where Onde está aquela coragem, Where is that courage, aquele amor that love que estava no seu coração quando você conheceu a that Deus? was in your heart before you or when you met Estava God? todo dia na igreja. You were at church every day. Porque no Brasil, irmão, é culto todo dia. Because in Brazil there is service every single day. Domingo eu chegava 8 da manhã, On Sunday I used to arrive at 8 in the saía morning. 10 da noite. And I used to leave at 10 Era at escola night. bíblica dominical. We had Bible school Era culto, or Sunday school. evangelismo na And praça, then service, evangelism era evangelismo na cadeia, in the streets, and evangelism era o culto da in the mocidade, prison. And there era was o the culto da service of the noite. youth, a service at night. montou firme. And I'm steady. Hoje 2 cultos na semana, Nowadays, 2 services a week. pastor, não vai dar para eu ir. Pastor won't be able to go. Too much. É muito. Too much. Muito. Come on. Poxa.
Precisamos voltar a apaixonar We need to go back to pela being casa in de love Deus. with God's house. Apaixonar por servir Be na in love casa with de serving Deus. in God's house. É preciso voltar a apaixonar por Deus. We need to go back to being in love with God. Apocalipse 3:20 diz o Revelation seguinte: 3:20 says the following. eis que estou à porta e bato. I'm at the door and I'm knocking. Se alguém ouvir a minha If voz someone hears my e abrir voice a porta, and opens the door, entrarei I will e cearei enter com ele, and I will have fellowship e with ele him comigo. and he with me. O que é que eu aprendo aqui? What do I learn here? Que a porta da mudança That the door of change é aberta por dentro. is open from inside. A porta da mudança é The aberta door por of dentro. change is open from the Jesus está inside. cansado de bater na Jesus is tired from porta knocking at the door de muitas of casas, many homes. mas as pessoas não têm tempo para But ouvir. people don't have time to hear. Elas estão ouvindo muito Netflix, They're listening to too estão much ouvindo Netflix, sei lá o quê, or listening to I don't mas know Jesus está what. batendo But God and Jesus e a is porta knocking não on está the sendo door, aberta. and the door is not being opened. A porta da mudança é aberta por dentro. The door of change is open from the inside. Aleluia. Hallelujah. Jesus está dizendo: se alguém ouvir Jesus is saying, if someone a minha voz if someone can hear my voice e abrir a porta, and open the door, eu entrarei. I will enter. Jesus não vai arrombar a porta da tua casa. Jesus is not going to break down the door of Quem your faz house. isso é o diabo. The one that does that is the Especialista. devil. He is a specialist in that. Jesus não vai arrombar a porta. Jesus is not going to break down the door. Ele disse: se alguém ouvir He said, if someone hears e abrir, and opens, eu entrarei, then I will enter. cearei com ele. I will have fellowship E ele with comigo. him, and he with me. Ou seja, Jesus quer sentar na mesa com você. Jesus wants to sit at the Jesus table quer ter with intimidade you. com Jesus você. wants to have intimacy Jesus quer with ter um you. relacionamento Jesus com wants to você. have a relationship with you. A porta da mudança ela é aberta por dentro. The door of change is open from the inside. O ano do recomeço ele vai ser marcado pela paixão. The year of the restart will Pela be marked by intimidade com passion, Deus. by intimacy E with vai ser God. um ano de portas And abertas. it will be the year of Será open um ano doors. de portas It will be abertas. the year of open doors. Pastor, essa promessa é para todos? But pastor, this promise is to all. Sim ou não? Yes or no? Essa promessa é para todos? Is this promise for everybody? Sim ou não? Yes or no? Sim ou não? Yes or no? Sim ou não? Yes or no? Não. No. Claro que não. Of course not. Essa promessa é somente para aqueles que ouvirem This promise is only for those who hear e praticarem. and practice. Essa é a mania do crente. This is the custom of the Christian. Ele acha que vai acontecer simplesmente por They acontecer. think it's going to happen just because it's going to happen. Deus disse: se vocês ouvirem a minha God voz said, if you hear my e me voice obedecerem, and if you obey vocês me, serão then you will abençoados be blessed no campo, in the na field, cidade. in the city. Tudo que você plantar Everything you plant vai produzir. will produce. Seus animais Your animals produzirão. will produce. Você vai ser You próspero. will be prosperous. Em Miami, In Miami, vai ser próximo you'll be governador prosperous Valadares. in Governador É, Valadares. aleluia. Yes, hallelujah. Não é o lugar, irmão. Não é o lugar. It's not the place, brother. It's not A the bênção está place. sobre você. The blessing is upon your Não é life. sobre o lugar. It's not upon the Eu place. vou para Oh, I'm Boston. going to Boston Tá muito fraco. because things are too weak. Fraco tá você, irmão. You are the one who is weak, brother. A bênção não está lá em The Boston. blessing is not in Boston. A bênção está sobre a tua The vida. blessing is upon your life. Vocês estão me entendendo? How many are Ah, understanding? eu voltei Oh, I agora para ficar. came back to stay. Porque aqui. Aleluia. Vamos voltar. Let's go back. Diga: eu vou fazer Say, I will do aquilo que Deus what God me capacitou has empowered me para fazer. to do. Essa promessa é para aqueles que ouvirem, This promise is for those who hear que obedecerem. and those who obey. Verdade, apóstolo Rui? Right, Apostle Hui? O povo ouve, People hear, mas não but obedece. they don't obey. Sabe o que deve fazer? They know what they're supposed to do. Jesus diz: vocês me dizem, Jesus says, you tell Senhor, me, Senhor, Lord, Lord, mas não fazem but you don't do o que eu mando. what I tell you to do. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to Quando you. você tem a revelação When you have the revelation para fazer algo no reino de to Deus do something in God's kingdom e não and you faz, don't do it, você deixa de receber then you miss out aquilo on que já estava receiving liberado what was already liberated para a sua vida. for your life.
Vou repetir. I'm going to Quando você repeat. tem a revelação When you have the revelation para fazer algo no reino de to Deus do something in God's kingdom, e não and faz, you don't do it, você deixa de receber then you miss out on receiving aquilo que já estava liberado what was already liberated para a sua vida. for your life. Tem muita gente There are a lot of people achando que é um peso who think it's a heavyweight contribuir. to contribute. Tem muita gente achando que é um peso There are too many people thinking it's heavy servir. to serve. Não, pastor. Oh no, pastor. Não conte comigo. Don't count on me. Eu já tenho muitos compromissos. I already have too many commitments. Aí vira o crente Exu cadeira. And then they become the Christian that is a chucadeira. É só cadeira. No, it's only in the chair. Deus deu uma revelação do que ele tem que fazer. God gave him the revelation of what he's supposed Deu to do. dons para ele. Gave him gifts. Porque dom é diferente de Because talento. gifts are different than Talento talents. você nasce com ele. You're born with your Você talent. desenvolve ele. You develop that. Dom só recebe quando nasce de novo. A gift you only receive when you're born again. Só o novo crente que recebe dom. Only a new Christian can receive gifts. Ah, pastor, eu tenho um dom de tocar. Oh, pastor, I have Não. the gift of playing. Você tem um No. talento de tocar. You have a talent Você não to tem o dom de play. tocar. You don't have the gift of playing. Porque o talento é uma habilidade Because a talent is an pode ability ser that desenvolvida. can be developed. Agora, o dom de Deus, ele é perfeito. But now God's gift is perfect. Alguém aqui estudou para falar em Did línguas? anyone go to school to speak Não, in eu tongues? vou agora para uma Oh no, escola. I'm going to a school. Eu quero aprender uma I língua wanna nova. learn a new language, Laba, 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 a new laba, lá já tongue. está muito enrolado. Laba, laba, la is too complicated. Não, No. ninguém estuda para falar em línguas. No one goes to school to speak in tongues. Ninguém estuda para profetizar. No one goes to school to prophesy. Aí tem as escolas dos profetas. There are a school of prophets. Mas não é para ensinar a But it's profetizar. not to teach you how É para to aprender a prophesy. palavra. It's to learn the word. Então, o dom de Deus é So perfeito. God's gift is perfect. Aí tem muita gente achando que é um peso. And now there's a lot of people thinking that that's heavy. Contribuir, That's heavy to contribute, servir to serve, e outras coisas mais. and other things as well. Aí aparece alguém And then someone comes disposto up who is available a fazer. and willing to O que que do. acontece? So what happens? Ele recebe a bênção no seu lugar. That person receives the blessing in your place. Pastor, eu vi que hoje tem pouco Oh, diácono aí. pastor, I noticed that you don't have a lot of deacons Olha, out there. eu posso fazer aí? Can I do this now? Posso ajudar? Can I help? Aí sem perceber, And then without ele está noticing, recebendo uma bênção. he's receiving a Porque blessing ele não foi chamado para servir ali. because he wasn't Mas called ele to se serve dispôs there, a servir. but he made himself Deus não fica available devendo to nada serve, a ninguém. and God doesn't owe anything Quantos to estão me anybody. Ah, pastor, esse ano foi o pior ano da minha Oh, vida. pastor, this was the worst year of my life. Diga comigo, eu vou fazer Say it with me, I will do aquilo que Deus what God me capacitou has empowered me para fazer. to do. Nós estamos entrando numa nova temporada. We're coming into another season. 2021 será o ano do recomeço. 2021 will be the year Será of the ano de restart. portas abertas. Will be the year of open doors. E eu creio, And I believe, preste atenção aqui, pay attention here. eu creio que as cartas I believe that the letters escritas às 7 that were igrejas written to the 7 churches da Ásia, from Asia, preste atenção nisso, pay attention in this. elas representam momentos They espirituais represent spiritual moments ou fases que as igrejas vivem na or terra. phases that the church goes through on the earth. Cada carta escrita, Each letter that's written, ela representa a fase que a igreja vive na it terra. represents a phase that the church goes through on the earth. Pastor, o que o senhor quer dizer? But pastor, what do you mean with this? Que eu creio que a igreja está vivendo esta fase That I believe that the church is going through this da phase igreja here de Filadélfia. of the church of Philadelphia. Então essa carta, ela foi escrita para esse tempo So também. this letter was also written for this time. Ela foi escrita para Life Point. It was written to Life Point Ela Church. foi escrita para as outras It was written to igrejas. the other churches. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, To the angel of the church in versículo Philadelphia. 7 de Apocalipse Verse 3. 7 of Revelation 3. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
Pastor, o que significa atravessar uma porta? Pastor, what does it mean to go through a door? Eu vou caminhar para concluir. And I'm going to walk towards Atravessar uma conclusion. porta To go through a door é ir para uma outra dimensão is espiritual. to go to another spiritual dimension. Então, quando Deus fala, eu tenho uma porta aberta, So when God said, I have an open Deus está door, dizendo, eu tenho uma nova dimensão God is saying, espiritual. I have a new spiritual Para a sua vida. dimension for your life. De acordo com a ciência, According to science, preste atenção, isso é pay importante. attention because this is Existem 4 important. dimensões que nós There are conhecemos. 4 dimensions that we know of. A primeira é a altura, The first is height. a segunda é a largura, The second is a width. terceira é a profundidade The third is e a depth. 4ª dimensão é o tempo. And the 4th dimension is time. Pastor, o que é uma dimensão? Pastor, what is a dimension? Uma dimensão é a forma da ciência medir Dimension is the way of science to o tamanho de measure um espaço the size of a que space está ocupado. that's being occupied. E aí ele pode, através desse espaço ocupado, And then through the space that's seja por um occupied, corpo, either by a body por um móvel, or a por furniture uma parede, or by a wall, ele pode ali ver a reação decorrente they can see the action dessa ocupação. of this occupation. Então, ou seja, uma dimensão, So a dimension ela é representada por is espaços. represented by spaces. Parece complicado, It seems like it's complicated, mas é o que nós chamamos but it's what we call de quadrado, a square, cubo, a cube, chamamos de triângulo. we call a Ou triangle. seja, esse templo ele é uma dimensão. So this temple here is a dimension. Então nós, cientificamente, nós podemos medir quantas pessoas cabem aqui. So scientifically, we can measure how many people fit in here. E a reação dessa ocupação And the reaction of this occupation. é calculado a quantidade de ar condicionado, That's how they calculate the amount a of air quantidade de conditioning, luz, the amount of light, quantos volts são how many necessários, volts are needed, o som, the sound, quanto som é necessário. how much sound is Isso é needed. dimensão. This is the dimension. É um It's a espaço space que dá para calcular. that you can calculate. Efésios 3:16 a 21 Ephesians 3:16 fala to que para 21 compreender a largura, says that in order for you to comprehend comprimento, the size, a altura the height, e a and the profundidade, depth, é preciso conhecer o amor de then Cristo. you need to know the love of Christ. Então, o que a ciência diz, a palavra de Deus já diz há muito tempo. So what science says, the word of God is already Sobre saying a long time dimensão. ago about the dimension. Então, é possível So it's possible calcular a altura, to calculate the a largura, height, the width, a profundidade. and the depth. Presta atenção. Pay attention. Agora, a 4ª dimensão, The 4th que é o dimension, tempo, which is time, a ciência ainda não conseguiu. science was not yet able. A ciência não consegue identificar. Science can't identify. Não é possível medir It's not possible a to 4ª measure dimensão, the 4th que é o dimension, tempo. which is time. Mas nós cristãos But we Christians, entendemos e aprendemos we understand and we learn que o tempo é dividido em 2 that partes: time is divided into 2 parts. Cronos Chronos e o Kairos. and Kairos. O que é o Cronos? What's Chronos? Cronologia, Chronology. cronômetro. É o que nós estamos aqui de olho, It's what we're here que o watching. tempo está passando. Because time is passing. Cronos. Chronos. Agora tem o tempo Kairos. But now there's Kairos time. Kairos é a eternidade. Kairos is É o eternity. tempo de It's Deus. God's time. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as In coisas. Ecclesiastes 3:1, there is time for Então, everything. It Deus says. ele quer que a gente viva onde? So God, He wants us to live in what? No tempo Kairos. In the Kairos Adão time. foi colocado no Éden. Adam was placed E in o tempo Eden, do Éden era o Kairos. and the time of Eden Era a was eternidade. Kairos, was eternity. O pecado nos aprisionou no Sin tempo Cronos. imprisoned us into the Chronos Então tem muito time. crente aprisionado So no there are a tempo lot Cronos. of Christians who are Presta imprisoned in atenção. the Chronos time Porque ainda não entendeu o Kairos de because they Deus. haven't yet understood the Kairos Algumas of pessoas God. olham para mim e falam: pastor, Some people look at me and say, eu não sei Pastor, como você consegue fazer tanta I don't know how coisa. you're able to do so many things. Você não percebeu, mas hoje eu fiquei no som. You didn't notice, but Eu I was in ministrei the sound louvor aqui. system. I minister worship Estou here. pregando agora. I'm preaching now. Ah, pastor quer fazer tudo sozinho. Oh, the pastor wants to do everything on Não. his own. No. É porque alguns irmãos não puderam vir, It's então o because some pastor que brothers weren't entende um able to pouquinho come. faz. So if the pastor understands a little bit about Sabe it, por then que he que eu can consigo do fazer? it. Do you know why I'm able to Porque do eu it? vivo no Kairos. Because I live in Kairos Eu não time. estou aprisionado no I'm not tempo. imprisoned in time. No Cronos. In Cronos. Vocês estão me entendendo? How many are understanding?
Quando eu nasci de novo, when I was born e again, eu entendi o propósito de and Deus I para mim, understood God's purpose for my life, e quando o meu propósito, and when my purpose, meu tempo, my time, foi conectado was connected com o tempo de with Deus, God's time, eu passei a viver no Kairos. then I started living in Para mim não Kairos. importa se hoje é quinta-feira, So for me, it doesn't matter se if hoje é today is 31 de Thursday, if dezembro, today is the 31st ou of se hoje é December, 24 or de if janeiro, today is the 24th se of é 11 January, horas da if noite. it's at 11 p.m. Quem vive conectado no Kairos Those who live não está connected to preocupado se Kairos, segunda-feira they're chegou. not concerned if Monday has Ah, é come. segunda-feira! Oh, it's Monday. Não. No. Quem vive no Kairos não está nem aí. Those who live in Kairos, they don't Se care. está ganhando $5 a If hora, they earn $5 ou está an ganhando hour $1.000 or a hora. $1,000 an hour. tem muita gente aprisionada no tempo There are a lot of people who are imprisoned porque in não time está vivendo o propósito de Deus. because they're not living the purpose of God. Porque quando eu vivo o propósito de Deus, eu estou conectado Because when I'm living God's purpose and I'm com o connected Kairos. Quantos estão me with entendendo? Kairos, how many are understanding? Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you a question. Nós precisamos aprender. We need to learn. É nesse tempo que as portas estão abertas. It's during this time that doors are Porta open. não é aberta no meu tempo. A door is not open in my own time. Open door. An open door. Portas não são abertas no meu tempo. Doors are not open in my own time. Tem muita gente que gosta dos cultos There are a lot of pentecostais. people who like Pentecostal services Porque tem muita porta aberta. because there are many doors open. Tem muita chave. There are many keys. Meu Deus! My God. É tanta chave que o irmão não sabe nem qual é a certa mais. It's so many keys that the brother doesn't even know which one É is the right one porta, anymore. sabe por quê, Cristo? Nós precisamos mudar a nossa Do you know why, mentalidade. beloved? We need to change our mentality. Portas abertas por Deus, Doors opened by elas God, acontecem no Kairos. they happen during Não é no meu Kairos. tempo. Not my own É no time. tempo de Deus. It's in God's time. É nesse tempo que as portas são abertas. It's in this time that the doors É are por isso opened. que a ciência não consegue explicar a quarta dimensão. That's why science is not able to explain the fourth Essa dimension. dimensão a ciência não consegue explicar. Science is not able to explain this fourth dimension. Mas preste atenção, a But pay ciência ela já attention. descobriu Science already discovered que existe uma quarta dimensão. that there is a fourth dimension. E eles disseram, um ensaio científico, a quarta dimensão é um espaço dentro do tempo. And science says that the fourth dimension is a space Eles within descobriram time. que as pessoas não mudam. They have discovered that people do not change. Elas apenas vão se transformando They only transform naquilo que elas nasceram para ser. in what they were born to be. Isso é a ciência que diz. This is what science Eles não says. conseguem entender. They're not able to understand quarta dimensão. the fourth dimension. Mas ele entende que as pessoas não mudam. But they understand that people don't change. Elas vão se transformando naquilo que elas nasceram para They ser. just transform in what they were born to be. Eu já nasci pastor. I was already born a pastor. Eu fui advogado. I was a lawyer. Eu trabalhei no bar, fui I garçom. worked in a bar. I was a waiter. Mas eu já nasci pastor. But I was born a pastor. Davi foi pastor de ovelhas. David was a Mas shepherd ele já of nasceu sheep. rei de Israel. But he was already born the king of Jesus, Israel. ele foi carpinteiro. Jesus, he was a carpenter. Mas ele já nasceu But he was Jesus. born Jesus. Deixa eu dizer, você pode estar fazendo qualquer outra Let me coisa. tell you, you might be doing any Mas você other já thing, nasceu but you were already born para ser aquilo que to Deus be what God estabeleceu para você. has established for you to be. O problema é que você está vivendo. The problem is that you're No seu living tempo. in your own time. Você não está deixando o propósito You're not allowing the de Deus purpose fluir através da of God sua to vida. flow through your life. É preciso coragem You need to have courage para recomeçar. in order to restart. Nós vivemos num mundo onde as batalhas elas são diárias We live in a world where battles are on e a é daily preciso coragem basis, para enfrentar cada and you need to batalha. have courage to face each one of these battles. O versículo 10 de Apocalipse 3 diz o seguinte: Verse 10 of Revelations 3 visto que says, você guardou a minha palavra because you kept my de word exortação à perseverança, of exhortation to be eu também o perseverant, guardarei I will also keep you da hora da provação que está por from vir, the hour of trial sobre that's going todo to come mundo, on the whole world para pôr à prova to test aqueles que habitam na the terra. inhabitants of the earth. O que Deus está dizendo? What is God saying? Filadélfia, Philadelphia, você é uma igreja
fraca, You are a weak church, mas é uma igreja fiel. but you are faithful. Por isso eu vou guardar você For this reason, I will no meio keep da you provação. in the middle of this Deus não disse, eu vou tribulation. livrar vocês da prova. God didn't say, I'm going to Mas eu deliver vou you from the guardar test, você but He said, I will na keep prova. you during this test. Quantos aqui esse ano já How foram many here contaminados this pelo year Covid? were infected with COVID? Aleluia! Hallelujah! Se você está aqui porque você não faz parte da If estatística you're here, it's because you're not part of these statistics dos 2 milhões que morreram. of the 2 million who have died. Ou seja, Deus ele tem um propósito para você. So God has a purpose for you. Aqueles que são fiéis já morreram porque já cumpriram o propósito. Those who are faithful and already died, it's because they already Então, fulfilled their se Deus te purpose. preservou, porque Ele está falando, olha, eu vou te dar uma chance. So if God kept you, it's because He's saying, I'm going to give you a chance. Philadelphia. Philadelphia. É hora, This is Filadélfia, your time, Philadelphia, de você se levantar. for you to rise up. Deus disse, eu vou estar com você. God said, I will be with you. Diga comigo, eu não estou Say sozinho. with me, I am not alone. Você não está sozinho. You are not alone. O que é preciso para recomeçar? What do you need to restart? Já quero convidar o pessoal do louvor, I want pode to vir. invite the worship team to O que é come. preciso para What recomeçar? do you need to restart? Aprender a valorizar To learn how to value o tempo time. Cronos. É Chronos. preciso aprender a valorizar o tempo Cronos You need to know how to value the Chronos time para viver o Kairos. in order to live in the Kairos. Se você não estiver valorizando o tempo If you're not valuing Cronos, the Chronos você não vai time, viver o Kairos. then you're not going to live the Kairos of God. No Cronos, In Chronos, paciência. patience. No Kairos, In Kairos, aceleração. acceleration. Quem for paciente no tempo, If those who are patient in time, vai ser acelerado they will speed no up tempo de Deus. in God's time. Deus tem uma porta aberta para você. God has an open door E a for porta you. que Ele abriu, ninguém pode And the door fechar. that He opened, no one can close. Nobody Ninguém pode fechar. can close. Diga, eu tenho uma porta Say, I aberta. have an open door Ninguém pode that fechar. no one can close. Aprende a valorizar o tempo. Learn how to value time. Pastor, está difícil. Pastor, it's hard. Aprenda a valorizar. Learn how to É porque no value. Cronos, It's because during Deus ele vai te Chronos, aperfeiçoando God will be perfecting Deus vai te you. amadurecendo. He's going to mature you para você viver so you can live no tempo perfeito in de the Deus. perfect time of God. No Kairos. In Kairos. Todas as pessoas Every person que mudaram a história that changed history, tiveram que tomar decisões they had to importantes. make important decisions. Deus escreve essa carta para God Filadélfia. writes this letter to Para a igreja em Philadelphia, to the Filadélfia. church in E Philadelphia. hoje Deus está escrevendo essa carta And now God is writing this letter para Life Point. to Life Point. Eu conheço as tuas obras. I know your deeds. Sei que você é fiel. I know you're faithful. Você pode até estar fraco. You might even be weak. Pode até não estar vindo aos cultos. You might not be coming to services Porque o tempo está difícil. because time is difficult. Covid está aí. COVID is there. Mas eu estou com você. But I am with you. Mesmo no meio da prova. Even in the midst of your Mesmo no meio da trial. dificuldade. Even in the midst of your difficulty. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Você pode ficar de pé no seu lugar Can um you stand momento. on your feet for a moment? Aleluia. Hallelujah. Deus tem uma porta aberta para você. God has an open door E o for ano do you. recomeço ele And começa the right year now. of the restart starts now. O ano do recomeço ele começa para você. The year of the restart begins Se for você you. aprender a valorizar o tempo, If you learn to value time, você vai viver o Kairos de you will Deus. be living in the Kairos Eu declaro of God. portas I abertas. declare open doors. Portas abertas. Open doors. Portas abertas Open doors. sobre a sua vida. Over your life. Você precisa valorizar o You need tempo. to value time. Ei, aleluia. Hallelujah. Vamos declarar essa Let's canção. declare the song. Declare. Declare this. Existe um trono